Boa tarde a todos. Todos sejam muito bem-vindos a mais um fórum do nosso Ciclos de Vida. Hoje, dia 27 de agosto de 1995. Passo a palavra para a nossa matriciadora, a doutora Isabel Sorpresa. Olá, boa tarde a todos. Hoje, no dia 27 de agosto de 2025, no nosso Fórum de Discussão de Assistência à Mulher nos seus Ciclos de Vida, nossa quarta edição, nosso segundo semestre aqui juntos, com muita alegria, já completando quase 4 anos dessa jornada de discussão de casos clínicos, discussão de temas a respeito de saúde da mulher em seus diferentes ciclos de vida, mas com enfoque principalmente em outras áreas que não a saúde materno-infantil. Então, a ideia sempre foi trazer outras temáticas que são importantes, tanto na atenção primária à saúde, quanto também na rede especializada de assistência à saúde da mulher. E hoje, portanto, nós vamos conversar a respeito de atenção à saúde da mulher em situação de violência doméstica com a doutora Maria Fernanda Terra, que é professora doutora do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com experiência em atenção primária à saúde e foco de enfrentamento de violência contra a mulher na supervisão de profissionais de saúde. Atualmente, a professora é vice-líder do grupo de pesquisa Gênero, Saúde e Enfermagem e coordena o curso de especialização que tem o selo Direitos Humanos desde 2021. Nós gostaríamos de lembrar que toda a equipe da saúde da mulher, Marisa, Suzete, Joaquim, Vilma, da área técnica da saúde da mulher, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, temos a coordenação do nosso coordenador da área técnica, professor Dr. Edmundo Chada Baracá, que também é nosso chefe, nosso professor titular na Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, no Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, pela disciplina de ginecologia. Então, com muita alegria que hoje vamos conversar de uma temática tão importante que é a mulher em situação de violência doméstica. Obrigada pela presença. Uma boa tarde para nós. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Eu estava aqui tentando ver se eu tinha um fone de ouvido, que eu estou na minha sala e é em horário meio que de almoço dos alunos e tem um barulho grande, então de antemão eu peço desculpa se tiver algum barulho extra. Então, queria muito, né, agradecer o convite em nome da doutora Isabel e de toda a equipe que está aqui, que eu acho que falar desse tema e esse trabalho que vocês já fazem há 4 anos é de fundamental importância, né, para quem está na rede, lidando com tantas questões ao mesmo tempo, para além das vidas, né, que a gente cada vez mais vê, a partir da desigualdade social, o sofrimento que as pessoas têm e lidando lá com a sua saúde e assim sucessivamente, né. Então, agradeço imensamente o convite, estou à disposição sempre que for necessário, enfim, discutir, propor, estar junto, podem contar comigo que eu apesar de estar na escola, enfim, né, num campo que exige bastante a gente da pesquisa, mas eu sou da prática, eu gosto, acho importante, então seguimos juntas e juntos, né? Então eu recebi esse convite para falar sobre a atenção à saúde da mulher em situação de violência doméstica, né? Então, eu fiz uma organização de conteúdos que permite que a gente discuta isso do que eu aprendi, né, desde 2008, trabalhando principalmente no Centro de Saúde Escola do Butantã, que eu fiquei até 2013 atendendo mulheres em situação de violência. Depois eu comecei o doutorado e continuei com a Ana Flávia. Então, grande parte do aprendizado vem, né, de estar perto da Ana, de ter coordenado o Serviço de Atenção à Saúde das Mulheres lá no Centro de Saúde Escola do Butantã e tendo essa temática
como parte do doutorado, mas também como parte da prática profissional, né? Então, eu acho que vem aí não só do lugar da academia, mas de pensar essa prática, que eu acho que é o foco da nossa conversa aqui hoje, né? Então, agradeço imensamente e me coloco super à disposição para discutir, então, esse conteúdo. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo? Então, eu vou passar adiante. Peraí, deixa Sim. eu... Aqui, isso. Eu organizei um sumário só para facilitar, né, a apresentação do que eu vou passar para vocês. Então, eu pus assim, né? O primeiro tópico que a gente vai passar é violência doméstica como um problema de saúde. Por que que a gente fala isso? Depois, passar um pouco pelo conceito de violência doméstica de gênero, então trazer um pouco o conceito de gênero e depois pensar os serviços de saúde, como eles fazem esse enfrentamento e como a gente pode lidar, ou quais são os elementos, quais são as questões que perpassam esses espaços. Então, o primeiro tópico é a violência doméstica como problema de saúde, né? Então, por que que a gente costuma ou deve falar disso? Ou por que que então a violência contra as mulheres, depois eu vou explicar a violência doméstica, a violência contra as mulheres, a violência de gênero, enfim, mas por que que a questão das violências que as mulheres sofrem é um problema da saúde, né? Ou seja, se é um problema de saúde pública, significa que impacta um número grande de pessoas e, por isso, impacta a saúde delas e das pessoas em que elas estão próximas e, consequentemente, se torna um problema para o nosso sistema de saúde, né? Então, dados de uma pesquisa agora sobre a saúde que foi publicada em 2024 mostrou para a gente que não só no Brasil, isso a OMS tem trazido frequentemente, 1 em cada 3 mulheres já viveu ou vive em situação de violência. Portanto, se a gente vai numa sala de espera, né, de algum serviço de saúde, se a gente contar, tem 10 lá, 3 estiveram ou estão em situação de violência. Então, isso faz com que é o primeiro alerta que a gente tem que abrir o olho para entender que se das queixas trazidas por elas, tem alguma relação direta com alguma violência já sofrida ou em atividade, ou seja, ela estando em situação de violência no momento. Para além disso, em 2024, a gente teve uma mulher morta a cada 11 minutos. Tanto que o coordenador da OMS, por conta da pandemia e de observar atentamente os dados do que estava acontecendo no mundo, trouxe isso, que essa é uma pandemia, inclusive, invisível, e que a gente precisa, de fato, assumir como um problema também do campo da saúde. Ele não é só da saúde, mas ele também compõe a saúde. E aí, olhando desse olhar, que a saúde tende a se atentar, a violência vai aparecer muitas vezes por lesões, traumas, sofrimento mental, né, impacto nos relacionamentos, não só individuais, em relação afetivo, amoroso, mas com as próprias pessoas que estão ao redor. Eu vou comentar alguns casos que eu atendo e que atendi ao longo da vida, porque vão dando exemplos que não é só o que a literatura traz, é a vida propriamente dita, né? Então, eu fui professora na Santa Casa antes de vir para cá, e num dado momento de uma dada pesquisa, eu fui fazer uma entrevista sobre violência doméstica com profissionais que atuavam, né? Então, a pedido do RH da Santa Casa, para dizer, Fernanda, a gente tem muitas mulheres trabalhadoras aqui e a gente percebe que muitas trazem atestados e a gente tem questões que, para saber se não é violência doméstica, se a gente não pode ajudá-las. E foi uma pesquisa vinda da própria instituição. E nesse caminhar, uma das profissionais veio conversar comigo e ela falou durante a conversa que nós tivemos, ela falou, olha, a violência que eu sofri me impede até de cuidar dos meus filhos, eu tenho dificuldade de abraçar os filhos, de cuidar dos filhos. E em diálogo, durante a pesquisa, ela falou, puxa, nunca tinha associado isso com a violência que eu já sofri no passado. Então, quer dizer, quando a gente olha para os impactos, eles não são ali agora e de imediato, eles têm uma permanência para as pessoas que estão sofrendo e para as pessoas que estão próximas das vítimas, né? Para além disso, a questão do uso abusivo do álcool, drogas, a irregularidade menstrual, gravidez indesejada, a questão do aborto, as ISTs, ou seja, existe uma confluência grande de impactar negativamente a vida dessas mulheres, né? Então, aqui, alguns números da violência, né, que eu acho que é importante a gente falar.
os dados do IBGE nos mostraram, esse último que foi lançado, bem atrasado, mas que bom que ele veio, nos mostrou que a população brasileira é composta por 51,1% por mulheres. Desse total, desses 51,1%, 55,7% são mulheres negras, né? Portanto, temos aí uma questão de gênero, né, de pensar então que a maior população do Brasil é composta por mulheres e 1 em cada 3 está ou esteve em situação de violência. Portanto, é um número extremamente elevado, né? E aí ainda dessa pesquisa que foi lançada em 2025, falando sobre a questão da saúde das mulheres no Brasil, mostrou que em 2024, 21 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência. E isso equivaleu a 2.400 mulheres violentadas por hora. 91,8% dessas violências elas aconteceram na presença de amigos ou parentes, né? Os agressores, na maioria das vezes, foram parceiros ou ex-parceiros, e o local da ocorrência da violência foi principalmente dentro de casa e depois na rua. E a idade dessas vítimas variou entre 25 e 44 anos. E vejam, assim como os números da população brasileira, 64% eram mulheres negras ou pardas e 28,9% eram mulheres brancas. Ou seja, para a gente ver que existe, para além da questão, né, do gênero ou do sexo, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, existe um marcador social de cor, raça, impactando nesses números. Então, assim, frente a esses números, é importante, por si só, a violência se coloca como um problema de saúde pública, né? Deixa eu passar aqui. E aí, algo importante também para lembrar, que reforça em que esse é um problema de toda a sociedade, inclusive do setor saúde, são alguns dos marcos legais que o Brasil assinou. E quando ele assina esses termos, ele passa a ser corresponsável em dar conta do cuidado das pessoas do qual, então, tá em foco esses marcos legais. Um deles foi o CEDAW, que é chamado de Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que se constituiu em 79, e em 84 o Brasil assina essa convenção, né? E aí o que acontece quando ele assina essa convenção? Ele se torna corresponsável de fazer com que as suas normas, as suas políticas, o seu funcionamento enquanto país sejam garantidor dos direitos das mulheres, né? E aí a questão da igualdade de gênero se coloca como uma questão fundamental. Para além disso, a gente teve a Convenção de Belém do Pará, de 1994, que tem esse título, né? Convenção Interamericana para Punir, Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que o Brasil se torna signatário já no ano seguinte. Essa convenção, ela foi muito importante porque foi a primeira que definiu, então, o que era a violência contra as mulheres, né? E para além de fazer essa definição, ela vai estabelecer quais são os direitos, enfim, como deve ser a proteção e assim sucessivamente. Bem, o que acontece no Brasil? Frente a esses dois tratados em que o Brasil se torna signatário e ele não os cumpre de maneira geral, mas a Maria da Penha, então, faz uma denúncia formal ao dizer que o Brasil violou essas duas convenções quando o que aconteceu com ela não teve respaldo, né, nas instituições que tinham essa finalidade de cuidar dela. O Brasil, então, ele é penalizado no sentido de precisar ser obrigado a construir uma lei ou alguma estratégia que desse conta de fato para lidar com as mulheres que estavam em situações de violência. E aí a gente tem a Lei Maria da Penha em 2006, né? Essa lei de 2006, a gente chama ela de uma lei, como fala? Esqueci o termo agora. É uma lei afirmativa, porque ela tem como finalidade proteger as mulheres que estão em situação de violência a partir do trabalho em rede, né? Com a finalidade de garantir direitos a uma boa vida, segurança, saúde, educação, entre outros, né?
Enfim, então eu trouxe essa primeira parte só para a gente ver como ela se constrói como um problema e em quais marcos legais esse problema também se institui como uma demanda para os serviços da gente aqui no Brasil de maneira geral. E, além disso, como que a gente conceitua essa violência doméstica? Então, primeira coisa, a gente tem aquela Convenção de Belém do Pará, que foi o primeiro momento em que houve uma definição internacional sobre o que era a violência contra as mulheres, né? E aí foi definido como qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no âmbito privado, né? Com a Lei Maria da Penha, houve então um avanço na definição desse conceito, que ela usa o que a Convenção de Belém do Pará traz, mas ela vai nominar como a violência que acontece dentro de casa e ela também define quais são os tipos de violência, né? Ela categoriza os tipos de violência que as mulheres sofrem. Então, a Lei Maria da Penha avança nesse sentido e vai trazer que violência contra as mulheres e a violência doméstica se refere a qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial à mulher, no âmbito da unidade doméstica, ou seja, quando acontece dentro de casa, no espaço familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Né? Então, não necessariamente vai acontecer só no espaço físico. Se ela tem uma relação de afeto com uma outra pessoa do sexo oposto, enfim, né? Pensando um pouco nas questões de gênero também, ela pode ser categorizada como uma pessoa vivendo uma situação de violência doméstica. E aí, os dois conceitos de violência falam de gênero, né? E a cada momento a gente percebe que as pessoas vão traduzindo o conceito de gênero de diferentes maneiras. E esses modos de pensar eu acho que é importante trazer para o debate, para que a gente possa pensar sobre ele, mas entendendo que pensar sobre gênero é pensar sobre as relações entre os sujeitos que podem gerar ou não adoecimentos como a violência. Então, eu trouxe essa foto aqui, falando de gênero, porque ele é o 5º ODS, trazido pela Organização das Nações Unidas, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e um deles, para 2030, é a igualdade de gênero. Então, quando falamos de gênero, do que estamos falando? Então, gênero é um termo que nos convida a refletir sobre as relações sociais que são estruturadas por processos de diferenciação e hierarquização entre as pessoas com base no sexo. Explico. Então, gênero vai nos dizer que, para além das diferenças entre ser homem ou mulher na sociedade, ou ser uma pessoa trans e uma pessoa cis, enfim, essas diferenças não são vistas apenas como diferenças, elas são postas num lugar de hierarquização, como se um tivesse mais poder ou mais direitos que os outros. E quando esse contexto de hierarquização se coloca, ali a gente diz que existe uma relação desigual de gênero. Né? Porque, teoricamente, se a gente entende que existe a diversidade e a diversidade faz bem para a sociedade, ótimo. Mas quando, né, a gente define que só esse ou aquele tem valor, a gente está colocando uma condição de hierarquização. Portanto, essa hierarquização diz que alguém não tem valor ou que alguém é menor. E é isso que gênero nos convida a discutir, essas diferenças não apenas como diferenças, mas como contextos de hierarquias e, portanto, de valores diferentes, né? E essas desigualdades de gênero se originam, então, de hierarquias baseadas em papéis atribuídos aos diferentes grupos, moldando as relações interpessoais e práticas institucionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como diz a Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Por que se torna? Porque toda a sociedade vai dizer o que cabe a um, o que cabe ao outro fazer. Então, a mulher tem que sempre estar atenta para cuidar de casa, saber cozinhar, saber cuidar dos filhos, ser uma boa educadora, ser uma pessoa que saiba falar no momento que lhe cabe e não sempre, diferentemente dos homens. Então, essas construções sociais
elas vão dizendo o que cabe a um e o que cabe a outro. E quando a gente não cabe nesses papéis socialmente atribuídos, muitas vezes há um risco de que essa pessoa sofra algum tipo de punição, né? Porque não está dando conta daquele papel que foi lhe atribuído quando nasceu. E observar as desigualdades de gênero não é algo fácil, por isso que a gente às vezes fala assim, puxa, mas eu nunca tinha percebido isso, eu nunca tinha me atentado, né? Porque usualmente a gente ouve quando atende as pessoas falarem, né? Ah, mas a minha mãe falava que é assim mesmo, essa é a vida de mulher. A minha avó falava a mesma coisa, então a gente vai vendo que a sociedade está tão estruturada dentro dessas normas que quebrar essa norma acaba sendo, né, sofrido e muitas vezes nem percebido. Então, a gente vai dizer que essas desigualdades de gênero vão permear as relações interpessoais, as institucionais e as estruturas também, né? Então, quando a gente fala das estruturas, é mesmo das estruturas políticas. Então, como os serviços estão organizados para olhar as diferenças entre as pessoas, como as relações no trabalho se dão, não é à toa que a gente tem um número muito maior de homens no poder, por exemplo, eu sou enfermeira, né, sanitarista, e sempre trabalhei em atenção básica. Então, apesar de 70%, 80% da enfermagem ser de mulheres, quem está na coordenação de Corém, COFEM, sempre são os homens, né? Então, isso já fala muito de uma dimensão institucional e estrutural de gênero que vai dizer que existe uma hierarquia, assim, entre homens e mulheres, que o homem ele tem mais cabeça para pensar do que as mulheres, né? Então, quer dizer, são exemplos de hierarquização que parece que não tem impacto nenhum, mas no final algum tem, né? E o que é a violência para além de gênero? A violência, eu gosto muito do que a Marilena Chaui traz quando ela fala assim, que essa conversão dos diferentes em desiguais, como eu falei para vocês no olhar anterior de gênero, ela fala diz que é o primeiro modo de se constituir ou se definir uma violência. Para além disso, como uma ação que trata um ser humano não como um sujeito, mas sim como uma coisa. Então, quando isso acontece, se estabelece a violência. Outro conceito que eu gosto é da Hannah Arendt, que ela vai dizer que a violência ela envolve o agir sem argumentar, sem o discurso ou sem contar com as consequências, e se estabelece a partir de atos racionais que se inscrevem e se justificam sobre essa estrutura social operante. Então, quer dizer, a depender de como o gênero estrutura uma sociedade, em dizer isso cabe ou não para as mulheres, toda a sociedade acaba reproduzindo essa lógica. E essa lógica muitas vezes vai legitimar com que as violências que as mulheres sofrem se estabeleçam como padrão. Eu não sei se alguém viu aquela série O Conto de Aia, mais ou menos é isso. Toda uma estrutura de sociedade vai dizendo que algumas mulheres são para parir, outras não, e vem de cima para baixo. Chega um momento em que aquilo é naturalizado. E, portanto, tem uma intencionalidade, que é o controle dos corpos dessas mulheres, por exemplo, né? E aí a Lei Maria da Penha, então, vai nos dizer, vai ampliar, que isso é muito interessante, para além do conceito de violência, ela vai tipificar as violências. Então, a violência física, né, que afeta a integridade do corpo, o uso de força pelo agressor, então os chutes, os socos, o que é mais fácil da gente ver. A violência moral é aquela que calunia, aquela que, sabe, que começa com uma fofoca da mulher só para fazer mal para ela, chega uma hora que está tão avançada que a gente não consegue mais reconstruir. Só que a mulher, por estar em situação de violência, ela acaba sendo muito mais fragilizada e perde a rede de apoio, né? Então é a violência moral. A patrimonial envolve, então, reter ou subtrair ou destruir os bens das mulheres, quebrar celular, pegar o salário, não, né, não permitir que ela tenha acesso a nenhum tipo de dinheiro para o seu autocuidado, por exemplo. A psicológica, que envolve o dano emocional e a baixa autoestima, então a proibição de sair de casa, trabalhar, falar com os amigos, né? A sexual envolve a relação forçada, prostituição forçada, um aborto que ela não queria, por exemplo, cometer e ela é forçada a isso, a negação do uso do anticoncepcional, né? O assédio.
Então, uma das coisas que eu fico pensando na saúde das mulheres, do tempo que eu trabalhava na atenção básica, por exemplo, né? Quantos casos de mulheres chegaram, que é quando eu conversava com elas, eu perguntava, essa gravidez você planejou, você quis, e a gente, quando vai conversando, vai vendo que isso veio fruto de um estupro. Então, o quanto, por exemplo, né, a lei do aborto legal que está aí, caberiam minimamente para a gente explicar para as mulheres que isso é um direito, a escolha dela, mas ela está dentro de um espectro de direitos, que eu acho que esse é o nosso papel sempre também na saúde, para além de uma assistência de qualidade, é informar tudo que ela tem por direito, né? E o terceiro bloco que eu organizei para a gente falar é de tudo isso, como isso entra para dentro dos serviços de saúde. Então, essa é uma foto que a Ana Flávia que fez há um tempo atrás, baseada em artigos científicos, mas que eu gosto muito, em que é uma foto em que mostra, aqui tem um diamante. Nesse centro estão todas as dores que as mulheres que estão em situação de violência usualmente levam para o serviço de saúde. Só que a gente muitas vezes não consegue medir, né? Então elas falam, é uma dor que nunca passa, eu tenho essa dor há mais de 10 anos, mas que elas estão ali. Fora desse diamante, a gente tem tudo aquilo que a gente já começa a conseguir olhar. Então, ISTs, sangramentos, infecções urinárias, aborto, né? Então, eu me lembro do meu doutorado, eu entrevistei 20 mulheres e perguntei para elas assim, quem cuidou de você? Em qualquer órgão, qualquer nível da rede de assistência. E eu fui entrevistando as pessoas para poder ver se o cuidado era o mesmo e, para além disso, olhar para o prontuário. E aí, um dos casos em destaque, ela falou, eu tive um aborto com 28 semanas. Não, 28 não, 30 e pouco, quase 30 e tantas semanas. E aí, no prontuário estava escrito como aborto. E aí, quando eu converso com ela, ela fala, eu levei um chute na barriga. Né? Então, quer dizer, o tipo de aborto, a idade gestacional que se tem uma perda fetal, enfim, faz toda a relação, todo o sentido para uma próxima assistência pré-natal. E a gente vai vendo como a violência vai atravessando isso, e que se ela não é percebida, né, a mulher muitas vezes é exposta a um outro tipo de intervenção numa próxima gravidez, às vezes sem necessidade, como por exemplo a ciclagem, né? Enfim, eu sei que acontece. Então, os RNs de baixo peso, desmaio, tontura, insônia, diarreia, enfim, dispneia, asma, hematoma a gente vê. Então, quer dizer, aqui fora estão todos os sinais que a gente precisa sempre estar atento se isso não tem uma relação direta com a violência. E aqui, além disso, tem depressão, ansiedade, medo, pesadelo, álcool e droga, suicídio, negligência de cuidados. Então, às vezes a gente recebe, né, casos na unidade básica em que a escola fala, olha, essa criança não presta atenção, voltou a fazer xixi na cama, essa mãe tem que ser autuada, tem que ser chamada a atenção, porque ela não está dando conta. Eu não trabalhei com violência contra as crianças, mas nessa pesquisa, como era uma pesquisa grande, que a Ana Flávia e a professora Lília estavam coordenando, eu perguntava dessas mulheres assim, por conta de tudo que você passa, isso fez com que você batesse no seu filho, enfim, produzisse algum tipo de ação? Ela falou assim, não, mas os meus filhos, eles sabiam o que estava acontecendo comigo e por isso eles ficavam mais tristes. Tanto que teve uma das entrevistas do meu doutorado, que eu lembro que a gente marcou no Centro de Saúde, e aí ela falou assim para mim, doutora, será que a gente consegue terminar até 5 horas? Porque eu tenho que chegar na minha casa às 6 horas da tarde. O filho acho que tinha uns 4, 5 anos. Porque se eu não chego nesse horário, meu filho fica desesperado e pergunta para minha mãe, que é a avó dele, vó, foi hoje que minha mãe vai morrer? Né? Então, para a gente ver que o impacto é a longo prazo, e muitas vezes essa criança ela não está apanhando, mas ela está vendo a mãe apanhar, e, portanto, essa mulher também muitas vezes tem dificuldade de lidar com o cuidado dos filhos. Né? E da perspectiva da gestão, o que acontece com a violência? Ela leva a baixa cobertura de ação preventiva, inclusive de pré-natal, o sentimento de impotência dos profissionais, a invisibilidade dos casos, que faz com que a gente não tenha uma resolutividade alta na atenção primária, por exemplo, né? Então, baixa resolutividade de casos e alto custo da assistência, porque quanto mais a gente vai tentando, mais isso há um desgaste de RH, de oferta assistencial, né? Opa, desculpa, gente, acho que eu esqueci de tirar esse. Então, os impactos são visíveis e reconhecidos, né? Agora, por que as mulheres não contam sobre a violência muitas vezes nos serviços de saúde, sabendo que é importante que a gente saiba que existe violência?
Primeiro porque elas não acreditam que isso é importante. Elas sentem que não têm controle da própria vida, elas se sentem envergonhadas, tem aquela questão de pensar que o agressor mude, porque na maioria das vezes essas pessoas foram escolhidas por elas para estarem juntas, né? Temem pela segurança delas e dos filhos, medo de perder os filhos, né? Não acredita que o serviço possa ajudar. Então, quer dizer, aqui a gente tem que sempre tomar cuidado, né? No sentido de entender que existem outras questões para além do que a gente às vezes não acha que é algo importante para poder discutir com as mulheres. E nesse sentido, a gente tomar cuidado para que a gente não banalize ou naturalize a violência que elas sofrem, né? Então, e nesse sentido, a gente acaba contribuindo para esse silêncio e que, enfim, né, o impacto é muito maior para as mulheres. E por que os profissionais não perguntam? Porque eles não sabem o que fazer. Muitas vezes é uma pesquisa que foi lançada em 2008 que traz esses dados, né? Então, também eles não acreditam na sua competência, não controlam os resultados, têm medo de que as mulheres comecem a falar e não parem, medo de que a violência piore. Porém, é importante que a gente perceba que a gente não tem resposta no setor saúde sozinhos para a violência. Porém, quando a gente sabe que há uma situação de violência, a rede existe para esse trabalho contínuo e para a gente do setor saúde significa revisitar as queixas que as usuárias trazem para entender se essas queixas elas têm um atravessamento da violência, de modo a que no diálogo do cuidado com ela, isso faça sentido. Olha, a história que você me traz é muito similar de várias outras mulheres que eu já atendi estavam sofrendo violência. Isso já aconteceu com você? Daí, quando a gente faz esse diálogo, muitas vezes elas falam assim: ai, doutor, eu já percebi, mas não achava que era isso. Né? Então, quer dizer, a gente vai entendendo e reforçando aquilo que ela já tem, que ela já sabe, mas que para ela às vezes não é tão nítido assim. Né? E nesse sentido, a gente contribui também para fortalecer a percepção da mulher de que aquilo que ela passa é um problema, porque muitas vezes quando ela vai falar com alguém, a depender de quem ela fale, as pessoas falam, e é assim mesmo, vida de mulher é assim, faz parte. Então, quer dizer, quando a gente consegue conversar com ela e mostrar que aquilo que ela está sofrendo está impactando na saúde, significa que algo está errado, né? E aí uma coisa importante que a gente viu também, que as mulheres demoram em média 2 anos para falarem da violência nos serviços de saúde, né? E isso está muito ligado ao círculo social, então as pessoas da rede informal que a gente fala. Então, quando essas pessoas acabam reforçando que aquilo é a vida das mulheres e que é assim mesmo, mais demorado será a busca por ajuda dessas mulheres. Então, quer dizer, quanto mais a gente fala com elas, não necessariamente julgando-as, né, no sentido, olha, você tem isso, mas que isso seja um tema, que o serviço esteja alerta, a gente consegue dar suporte para entender e construir conjuntamente estratégias de enfrentamento, né? Para além disso, então, como os serviços podem então se organizar para a gente pensar em respostas para a violência? Então, além da gente cuidar das queixas das patologias, a gente precisa ter esse espaço de conversa de como os atravessamentos da vida, que muitas vezes não chegam como violência, mas chegam como ignorância, né? Enfim, braveza, a gente vai entendendo como aquilo impacta no corpo das mulheres, na sua saúde, né? Combater a banalização, como que a gente faz isso? Quando a gente não reforça aquela fala, mas também a vida que ela tem, isso é normal para ela. Violência nunca é normal. Né? A gente sempre pergunta para alguém sobre o que está acontecendo, pode não ter nome, mas que faz mal, né? Então, ter esse cuidado de ouvir, de acolher, né? Fazer uma abordagem que entenda que a saúde sozinha não dá conta, mas ela tem que trabalhar em rede, e essa rede ela é ampliada porque envolve saúde, segurança pública, justiça, assistência social, assistência psicológica, e sempre pensar em decisões compartilhadas, né? Por quê? Porque a violência ela é um atravessador do contexto de vida. E nesse atravessador são as mulheres que conhecem o seu ir e vir. Portanto,
aquilo que é pensado como uma estratégia de enfrentamento naquele momento tem que caber para a vida das mulheres, né? Então, nesse sentido, apoiar o fortalecimento e a emancipação delas, né? Então, aqui tem um material que foi proposto pela Organização Mundial da Saúde como 5 itens básicos, né, para se pensar sobre como a gente lida com esse problema no cotidiano. Então, envolve a escuta, né, que é o listen, então escutar a usuária de forma empática e sem julgamento moral. E uma das coisas... Então, desse que estão fazendo aqui. Oi? Uma das coisas que eu já vou terminar, eu aprendi muito com a Ana Flávia, né, que quando a gente pergunta para alguém assim, por que você acha que você apanhou? Né? Essa é uma frase que a gente tenta entender de onde vem a violência, mas às vezes ela tem um sentido contrário para as mulheres, no sentido de, será que o que ela fez realmente não mereceu apanhar? Então a gente precisa partir do pressuposto que a violência ela não é modo de responder a nenhum tipo de problema, independentemente se está certo ou está errado, né? Então esse julgamento moral não pode acontecer. Então a gente tem que escutar de maneira aberta, no sentido de pensar como enfrentar o que está posto, né? Indagar sobre as necessidades da usuária, então como eu te ajudo, onde você buscou ajuda, o que falaram para você, o que faltou nessa oferta de ajuda. Validação, então mostrar à usuária que você entende e dá crédito ao que ela diz, né? Então, ouvindo, assegure-se de que ela não tem culpa da violência sofrida, porque grande parte das vezes elas se sentem culpadas, né? Garantir a segurança, isso aqui é extremamente importante. Então, pensar sempre em construir com a mulher um plano de segurança. Como que eu faço isso? Né? Perguntando se tem arma de fogo em casa, arma branca, quando começa a violência, como a dinâmica em casa acontece, se tem como deixar alguma porta aberta, sempre deixar uma bolsa com documentos, com tudo que é necessário, caso ela precise sair correndo de casa, ela tenha documento dos filhos, documento delas, né? Enfim, quando começa a acontecer uma situação do qual ela não se sinta em risco de morte, então, né, porque se tem risco de morte, a gente precisa conversar com ela e orientar o uso né, o encaminhamento para a delegacia, por exemplo, de defesa das mulheres, mas se não tem esse risco, que às vezes elas falam, não tem risco de eu morrer, a violência está lá, mas eu não vou morrer. Então, evitar que a briga aconteça na cozinha, por exemplo. Então, quer dizer, precisa construir com elas essa segurança, né? Essa estratégia, esse plano de segurança. E o apoio. Então, apoiar as iniciativas de que ela fale sobre essa violência sofrida, sempre orientar sobre a rede. Então, olha, no serviço de saúde você consegue essa resposta, no serviço de segurança pública você consegue essa resposta. Orientar, entregar os endereços, né? Deixar com que ela tenha o máximo possível de conhecimento sobre os seus direitos, porque um dos grandes medos das mulheres é a perda dos filhos, né? Então tem como chama? A assessoria jurídica que a gente tem, principalmente com os... Ai, esqueci agora, meu Deus. Com o NUDEM, com as defensorias públicas, por exemplo. Então, quer dizer, ficar alerta na escuta e no que ela traz para que a gente possa orientar sobre a rede. E se ela não pedir orientação, orientar também. Por quê? Porque numa hora que ela venha a precisar, aquela informação ela tem, né? Então, lembrar que a gente não vai ter resposta para todos os problemas delas. Outra coisa para a gente manter uma atenção, de que não temos que convencê-la a sair do relacionamento violência ou fazer uma denúncia por ela, né? Questionar o porquê das atitudes dela também não nos cabe. Não precisamos explorar os eventos em minúcias. Também não é necessário que a gente ofereça o nosso telefone pessoal, mas que sim ofereçamos os endereços, horários de funcionamento de todos os serviços que ela, porventura, venham a precisar. Retê-la a contragosto na unidade de saúde também não é uma das atividades propostas pela OMS, nem mesmo chamar a polícia, exceto em caso de risco, né, que muitas vezes são raros, e em diálogo com ela, se ela quer que chame a polícia, né? E outra coisa, como eu já tinha dito, questionar se há motivos para essa violência, porque tudo isso a gente expõe, né? Por quê? Porque a gente está tentando entender, dentro do que a gente acredita, se aquilo não foi merecido mesmo, no sentido dela ter apanhado. E aqui é um exemplo bem pontual de um dos fluxogramas que eu construí na época do doutorado, só para a gente entender
que eu fui, de todos os casos que eu atendi, eu construí esses fluxogramas analisadores para saber se tinham mais ruídos ou mais potencialidades, né? Então, um caso mais emblemático, por exemplo, é o da Lúcia, que, enfim, ela tinha, na atenção básica, né? Ela tinha um desentendimento com um companheiro, que era usuário de drogas, e recebia visitas da agente comunitária há mais de um ano, e essa agente comunitária já sabia que ela estava em situação de violência, mas isso nunca entrou como um problema para o serviço de saúde. E ele só foi entrar, que foi considerado aqui como uma potência, quando a assistente social foi fazer visita na casa dela, porque ela tinha perdido tudo com uma enchente, né? E aí foi descoberto, então, que havia uma situação de violência. Então, essa assistente social levou para uma reunião de equipe, para uma discussão compartilhada de casos, e foram tomadas duas atitudes por aquela equipe em questão. Uma delas é fazer visita, né, pela assistente social junto com a enfermeira, e nessa visita, eles meio que forçaram com que a Lúcia ligasse para pedir ajuda para a família. Só que a Lúcia estava muito resistente à usuária, porque ela dizia: minha família não vai me apoiar. E dito e feito, ela foi tão forçada a ligar que a família disse: essa foi uma escolha dela, portanto, ela que lide com o problema dela. O que piorou muito, né, a sensação da Lúcia de se sentir sozinha. Em paralelo, numa consulta médica, que a Lúcia foi, porque ela, enfim, não estava bem, a médica prescreveu um antidepressivo e foi conversar com o companheiro da Lúcia sem pactuar com a Lúcia sobre aquilo, se ela deveria, se ela poderia falar ou não. Isso fez com que a violência aumentasse e a usuária ficou afastada da unidade por mais de 6 meses. Depois de todo esse tempo, né, o que aconteceu? A equipe recebeu uma nova médica de família, fizeram uma nova reunião de equipe sobre o caso, e aí, então, em visita, a enfermeira reforçou orientações sobre a rede, né, de direitos para essa mulher, e abriu um espaço de escuta no serviço de saúde, dizendo: sempre que você precisar, vem aqui que a gente vai estar disponível para você. E, nesse sentido, a equipe manteve essa porta aberta para ela falar quando ela quisesse. Em paralelo, o Conselho Tutelar foi acionado por conta das crianças para oferecer escola integral, enfim, o Conselho Tutelar apoiar de fato para manter a seguridade das crianças. E depois de um tempo, a equipe então conseguiu manter um diálogo constante com essa usuária até que houve uma separação e ela conseguiu uma reestruturação da própria vida, né? Então, isso para pensar que, claro, cada caso é um caso e que quando há risco de morrer, a gente tem que, né, ser muito mais rápido, mas entender o tempo e as necessidades de fato das usuárias, dizendo que, então, não tem como a gente impor regras ou caminhos, isso precisa ser construído, né? Então, é isso que eu tinha que trazer para vocês, mas eu acho que das lacunas, né, que esse documento do relatório sobre equidade de gênero do Ministério da Justiça traz, nós temos 3 indicadores para a gente lidar até final de 2027. Um deles é reduzir em 16% o número de mortes violentas de mulheres em ambiente doméstico, né? Tentar reduzir a desigualdade salarial e a mortalidade materna em 55%. E tudo isso tem a ver com esse olhar de gênero que a gente está discutindo aqui hoje. Então, aqui estão as referências. Se vocês quiserem alguma coisa a mais, eu posso mandar. Então, é isso. Muito obrigada. Estava aqui tentando colocar meu coraçãozinho, mas ainda não coloquei, que eu sou mais lenta. Maria Fernanda, parabéns pela sua apresentação clara, didática e que nos elucidou a violência doméstica. E uma vez na faculdade de medicina, me chamaram após algumas após um evento de violência contra uma aluna. Foi feito um evento lá no teatro da faculdade de medicina e eu me recordo que na ocasião eu trabalhava junto com a Marisa na área técnica da saúde da mulher.
e eu disse exatamente o que você colocou. E a violência, a gente tem que olhar e buscar todos os dias no nosso acolhimento à saúde da mulher. Porque a violência, ela está por trás da moléstia inflamatória pélvica aguda, aquela mulher que vem toda semana lá no hospital universitário e a cada 15 dias a gente prescreve azitromicina, Rocefin, metronidazol, pede sorologia e a gente é incapaz de perguntar por que ela está retornando repetidamente com moléstia inflamatória pélvica. Ela está atrás, a violência está por trás dos nossos números de morte materna que não reduzem nunca, nunca, porque ela é subnotificada, ela está por trás da nossa gravidez na adolescência. Ontem eu dei uma aula no curso de especialização de ginecologia da infância e adolescência sobre gestação na adolescência, a dimensão do problema atual. E quando a gente conversa sobre gravidez não planejada na adolescência, a gente tem que lembrar de violência, a gente tem que lembrar do casamento precoce, né? Nós temos que lembrar que existe sim na violência questões étnicas. Triste dizer que às vezes culturalmente essa questão hierárquica ela se mantém, então é estrutural. E ali nós estamos sempre ali. Vamos reduzir macho paterno. Vamos reduzir transmissão vertical do HIV. Vamos reduzir a gravidez na adolescência. Mas está ali a violência com pano de fundo. Né? E então eu falo, a gravidez ela aparece, a barriga cresce, mas a violência não. Então, ela é invisível, a violência ela é subnotificada. E ela está ali, ela está no nosso dia a dia, não tenho dúvida, Maria Fernanda. Então, é fundamental a gente abordar e trazer, né, essa discussão à tona, porque ela é o nosso dia a dia. Ela está mesmo atrás do sangramento urinormal, ela está atrás das endometrites, os nossos DIUs que infeccionam, ela está lá. Ela está lá, a violência está lá no nosso dia a dia. E, geralmente, quando a gente pergunta na anamnese se a pessoa teve algum episódio de violência na vida dela, geralmente é um silêncio seguido de uma história. Em qualquer faixa etária. Em qualquer faixa etária. Então, a gente tem que ampliar mesmo, ampliar esse olhar. Maria Fernanda, bem-vinda aqui conosco. Foi um prazer enorme ter você aqui. Nós vamos abrir os colegas, já tem vários com as mãozinhas, a Marisa, o Joaquim, a Júlia Risotto, e eu sei que deve ter aqui, enquanto isso eu vou tentando olhar o chat. Marisa, querida. Eu acho que eu dou a palavra aí para a Júlia, aí depois para o Joaquim, e aí eu faço algumas considerações. Eu ia. Primeiro, eu queria agradecer que eu caí aqui meio de gaiato, né, na agenda hoje. A Janaína bondosamente me compartilhou essa agenda. Eu sou pesquisadora da USP também, mas eu venho do campo da economia. Então, assim, é tudo muito novo para mim, todos esses termos, mas eu trabalho com todos os dados do DataSUS, da ficha de notificação do Sinam, há muito tempo, desde o meu doutorado, mestrado e agora no meu pós-doutorado na USP também. Então, eu estou tentando me aprofundar um pouco mais em todas essas terminologias da área da saúde e afins. Então, estar aqui hoje foi bastante rico para mim entender um pouco dessa abordagem, né? De como que é feito de fato essa abordagem. Porque eu tenho um pouco de dificuldade que na economia a gente trata muito essa questão da violência, né? Muito como números.
né? São números, são gráficos, são estatísticas, tem ali todo o perfil epidemiológico, a gente sabe que a vítima está entre 25 e 44 anos, sofre violência do parceiro, né? Mas o que a gente faz com isso de fato, né? Aonde que a gente coloca as delegacias da mulher, o que a área da saúde pode fazer? E aí eu queria abrir um tópico de questão, assim, eu não sei se alguém pode me ajudar, e se depois alguém tiver alguma ajuda, é o seguinte, eu estou tentando criar, na verdade, a gente está tentando espacializar a violência da mulher no Brasil, mas a gente está olhando para São Paulo primeiro, né? Então a gente está colocando todas as delegacias da mulher e todas as unidades de saúde. Mas para isso eu precisaria entender, assim, se tem uma distância que a mulher ela deixa de procurar o posto de saúde. Por exemplo, se o posto de saúde for a mais de 1 quilômetro da casa dela, ela não vai ir, se ela não está numa situação de morte, né? Se ela não está numa situação que ela vai ser internada. Porque tem uma literatura internacional que ela coloca, assim, para o Peru, né, que é um caso muito parecido para a gente, assim, em termos de violência, né, também é um país que tem todas essas legislações como nós temos, é que 1 quilômetro a mulher desiste da denúncia. E eu não encontrei nada para o Brasil, assim, né, dizendo que isso aconteceria para esses dados de saúde. Então, eu não sei se vocês têm algo nesse sentido, se tem alguma norma técnica, se vocês, com a expertise de vocês da ponta, assim, de que tem essa experiência, já vivenciaram algo nesse sentido. Então, eu só queria abrir mesmo, caso alguém tenha também. Eu vou deixar meu e-mail aqui e qualquer coisa podem entrar em contato comigo. Mais uma vez, muito obrigada. Como que a gente faz? Todas as perguntas ou responde uma a uma, Isabel? O que você prefere? A gente faz esse bate-papo mesmo, Maria Fernanda. Tá, respondo já. Então, assim, primeira coisa, Júlia, eu acho super interessante isso que você está estudando, né? Eu gosto muito de pensar que para falar da violência, a gente tem que falar do PIB, tudo isso, para ver se mobiliza, sabe, as instituições, e foi assim que eu consegui fazer esse movimento na Santa Casa, que tinha mais de 5.000 trabalhadores, tem, né? E mais de 2.000 eram mulheres, e a gente começou a fazer esse trabalho interno para um pouco pensar, olha, isso tem impacto econômico, portanto, a gente tem que olhar para a violência dentro das empresas, de alguma maneira, e foi o caminho que eu tenho usado. Então, eu gosto muito dos dados, a gente tem poucos dados sobre o impacto no PIB. Eu achei só uma pesquisa lá do Nordeste, então, se você também tiver alguma coisa para me passar, eu vou amar. Mas, enfim, algumas coisas, Júlia. Tem até um estudo de mestrado, que foi a Ana Flávia que orientou, que é da Stephanie Pereira, que você pode procurar a dissertação dela, em que ela fez um estudo sobre o acesso da justiça pelas mulheres negras, né, pensando a esse recorte de raça. E aí o que muito veio da resposta da pesquisa é que a saúde não é uma porta de escolha para as mulheres para falar sobre a violência, isso de maneira geral, mas a pesquisa da STEM em especial mostrou que a saúde não passa pela escolha das mulheres, principalmente de classe média alta, de maneira alguma. Então, quer dizer, o serviço de saúde, por si só, ele tem que ter uma busca para entender se aquela queixa ela tem uma relação direta com a violência, numa praxis que a gente fala, né? De tentar entender se aquilo é só um biológico adoecido ou vem de um cruzamento de um problema social e, consequentemente, a gente precisa ver com ela o caminho para lidar com aquilo. A denúncia, a depender de classe social, é um problema por conta das questões de gênero que a gente tem principalmente na justiça, na segurança pública, né? Então, tem narrativas históricas de pesquisa, se você pesquisar bastante a Ana Flávia, depois eu coloco algumas referências, te mando, né, que eles fizeram pesquisas no Brasil todo falando sobre isso. Então, quantas vezes as mulheres vão para fazer denúncia e é dito, olha, você tem certeza? É isso mesmo? Então, quer dizer, difícil que isso aconteça. Então, a denúncia não é o primeiro caminho, muitas vezes, que as mulheres tomam, principalmente as mulheres mais pobres. Isso é bem nítido por conta desse julgamento moral, né, que é perpassado pelas questões de gênero. E o serviço de saúde, por si só, a gente tem um papel, né, como diz na Constituição Federal de 88, que é o cuidado de sujeitos de direitos. Portanto, o nosso olhar, ele não é um lugar de vítima, tanto que, né, enfim, gente, eu falo muito da Ana Flávia, que foi minha orientadora de doutorado, trabalhei com ela, aprendi tudo que eu sei com ela, então, quer dizer, a Ana ainda falava, a gente tem que entender que é uma mulher em situação de violência, porque ela é uma sujeito de direitos, portanto, o que ela quer, o que ela já tentou, a gente tem que levar em consideração e, consequentemente, pensar juntos.
Então, a denúncia, até mesmo a notificação que a gente usa, porque essa palavra assusta, a gente vai construindo com elas. Então, assim, e no Brasil, nós temos a questão dos postos de saúde serem territorializados. Então, elas vão, ou quando a gente tem a estratégia de saúde da família, as usuárias vão até elas. Então, e pelo fato da violência não ser um problema primeiro tratado no serviço de saúde, elas vão tranquilamente. Mas, quando elas começam a ser pressionadas, como esse caso que eu trouxe do que foi do meu doutorado, a falar, olha, você tem que fazer alguma coisa com essa violência, como aconteceu com essa usuária, olha, esse problema é seu, você tem que... como você vai resolver? Não vai denunciar? Elas se afastam. Então, o nosso trabalho sempre precisa ser nessa contramão de entender, de ver se tem risco de morrer, senão como que a gente vai construindo compartilhadamente estratégias. Então, quanto a isso, até na pandemia eu publiquei um artigo, posso te mandar, com o pessoal lá da UFABC, do Planejamento Territorial, que a gente viu quais foram os apagamentos dos serviços de apoio às mulheres. Então, CDCM, né, Centro de Defesa e Cidadania das Mulheres, para a gente ver como foi. Nesses serviços, da experiência que eu tenho das parcerias de trabalho que eu já fiz nesses mais de 10 anos, elas têm mais dificuldade de entrar. Não é à toa que não tem placa, não tem nada, não tem nenhuma identificação, porque elas tendem a buscar uma mais longe de casa para não ficar conectada e as pessoas não saberem sobre isso, né? Mas em relação ao serviço de saúde é muito difícil. E uma das coisas que a gente comenta também, aquela sala lilás e tudo mais, tem esse risco também da gente caracterizar. Ai, meu Deus, enfim, conectar na mulher uma imagem de que ela está passando alguma situação de violência, então é bem delicado, né? E esse é um tema que, grande parte das vezes, as mulheres têm muita vergonha, têm muito medo, porque, independentemente de todo o problema que se coloque, elas acham que é culpa dela. Então, a gente tem que ter uma delicadeza extrema na abordagem, né? E de construir esse olhar. Então, não sei se eu respondi, Júlia, mas é um pouco assim do que eu tenho na experiência prática, né, assistencial direta, e também um pouco das pesquisas que a gente viu nesse tempo. Excelente. Acho que eu vou abrir aqui também uma pergunta, e aí, Marisa, eu passo para você e para o Joaquim já finalizar, que a gente está chegando perto das 2 horas. Na unidade que eu trabalho, teve mulheres que vieram andando mais de 1 quilômetro para pedir socorro e ficaram um tempo com a equipe para desabafar. Trabalho em assentamento rural. Então, professora Maria Fernanda, se quiser falar alguma coisa sobre os assentamentos, áreas de invasão, eu acho bacana também. E não posso sempre deixar de dar meus pitacos, né, Maria? Né, Marisa e Joaquim? Mas, Júlia, sem dúvida nenhuma, se você tem uma unidade básica de saúde, que não adianta só ter o equipamento de saúde, você tem que ter o acolhimento para. Porque em violência existe uma coisa chamada demanda reprimida. Então, assim, a violência está lá, ela está lá no território, ela está lá nos arredores, mas ela não aparece enquanto um profissional de saúde não começa a sensibilizar, né, o agente comunitário, ou você não começa a sensibilizar essa equipe de que ela tem que criar uma demanda. Então, para a violência, eu sempre acredito que a demanda tem que ser criada, porque se a mulher não encontra esse acolhimento, não adianta ter equipamento de saúde em cada esquina, né? Se você não tiver um olhar da equipe para isso. E aí a segunda pergunta, doutora Maria, eu gostaria do... Ah, não, é o artigo. Então, desculpe. E você já respondeu. Ai, que rapidinha. Marisa, eu tô lenta. Então, e aí a gente... Dos assentamentos, então, doutora Maria Fernanda, e aí a Marisa e o Joaquim. Pode ir, Marisa. Sou eu? Não, vai você. Então, parabéns, Maria Fernanda. É como você comentou, isso a gente está começando, né, a aprender com isso, né? Eu fui médico de UBS muitos anos, da atenção secundária muitos anos, enfim, né?
Porque isso na formação acadêmica não te ensinou, meu, porque eu sou um médico, vamos dizer assim, um pouco mais experiente, não é? Então a gente ia da própria índole, A né? Dalila trabalha num banco desse, a Caixa Geral de Depósitos. Isso. Pessoal, Então, vamos desligar os microfones, por favor. então era uma experiência que você tentava de início, né? Eu falei, que estratégia eu vou usar? De início eu falei, eu vou tentar criar um vínculo com essa paciente do ponto de vista profissional, né? Para que ela tenha confiança, né? De uma pessoa que ela possa confiar, que não vai piorar a situação dessa. Muitas vezes essa paciente é ali do bairro, ela tem medo que a história se espalhe. Você precisa tomar cuidado com isso. Às vezes eu tinha dificuldade que algumas mulheres elas se abrem melhor com outras mulheres do que eu como um profissional, de sentir quando isso era necessário para ver mudar a estratégia, não é? Para que, enfim, que ela tivesse um acolhimento legal e vulgarmente assim, não ia queimar aquele momento que eu tô com ela e perder ela, né? Que ela não volta mais. Então, sim, se você tem alguma experiência para nós, porque para nós, da minha época, era uma coisa mais da índole do que você tem. E outra coisa que eu via, né? Tem profissionais que têm boa vontade, etc, etc, mas coloca para a paciente, ele toma a dor da paciente. E ele acha que o que ela tem que fazer de melhor é aquilo que ele acha. E nem sempre é como você colocou aí, de orientar e sempre conversar com ela, né? Porque muitas vezes podia piorar a situação dela. Mais ou menos, eu não sei se me fiz entender. Obrigado. Bom, queria também parabenizar a Maria Fernanda. Já quero pôr você no potinho, junto com o Edson, com o Dr. Zé Maria, a Isabel. Então, sinta-se parte do grupo. Acho que vai ser muito legal. Já estou aqui já pensando várias coisas, né? Eu tenho, acho que, duas coisas até para você colocar melhor para gente. Em relação às barreiras profissionais, eu acho que Joaquim, na sua época, a mulher não sofria violência, ela apanhava porque o marido achava ruim as coisas e ela não fazia. Então, você para, viu? Aí o que acontece? Minha época de faculdade, Sim, é verdade. não da minha infância. Uma das coisas que eu tenho na minha cabeça, e eu sempre falo isso para a Suzete, é que a nossa sociedade é muito conservadora, né, gente? E duas coisas que a gente não vê na graduação, não vê como profissional, são as discussões, isso sabe, eu sabe, sexo, né, violência, são três discussões e morte. Coisas que eu nem quero saber. Se você tem ou não tem prazer no sexo, o problema é seu, não é verdade? E também isso, querendo ou não, está ligado à violência, né? Principalmente à violência de gênero. E aí, isso é uma barreira profissional, né? Quando você traz a tua sistematização, assim, eu fiquei encantada, porque é nisso que a gente vê no dia a dia, ou seja, eu nem vou perguntar se sofre violência, porque eu não sei o que fazer. E aí a gente tem um monte de mulher, obviamente, sofrendo essa violência, não só a física, né? E aqui eu estava até brincando, falei, qual dessas daí seria pior no meu caso? Eu não sei, né? Mas vários tipos de violência, e realmente a gente da saúde muitas vezes não entra na discussão porque eu não tenho solução, né? E aí você traz uma coisa super legal que é vamos construir essa solução junto, né? Só que eu preciso, obviamente, estar investido de informações para poder ajudar nessa construção. E aí eu trago duas coisas aqui. Uma é a Rede Vida, a Rede de Vida, que é um projeto junto aí com o Comesp, que é o Judiciário, né? E o Ministério Público, que está propondo uma conversa, uma qualificação dos agentes de saúde para que eles possam entender essa rede e para que eles possam olhar para essas mulheres vítimas de violência lá no território.
E aí, voltando para essas barreiras, a gente sente que o profissional de saúde é muito impotente, ele se sente impotente diante disso, por isso que ele não procura. E aí eu queria só, até para, eu estou vendo que tem bastante articulador aqui. Gente, essa é a importância da rede intersetorial. A gente não vai dar conta mesmo de tudo, nem é o nosso, nem é o nosso latifúndio dar conta de tudo quando a gente fala em violência, principalmente violência doméstica, né? Então, a gente precisa dessa rede intersetorial. E hoje a gente vê que a segurança pública, não muito, né? Mas a gente vê o Ministério Público, a Defensoria e o Tribunal de Justiça muito adiantados nesta conversa. Muitas mulheres à frente disso, né? A segurança pública a gente vem conversando, porque a gente sabe ainda que a gente tem muito problema em atendimento nas delegacias, né? Tem a tal da sala lilás e não sei o quê, mas ninguém garante que vai ter uma delegada ali para te ouvir. Então, eu acho que se a gente garantir que ela seja tratada e ouvida com dignidade, menos mal, né? E as questões dos casos agudos, né, gente? A violência que a gente vê nos prontos-socorros, e muitas vezes cair da escada, fui aqui, e o pau caiu na minha cabeça, e esta conversa. Então, todos temos que estar atentos para isso. Acho que é por isso que a gente convidou aí a Maria Fernanda para vir ter essa conversa. Gostei muito, era isso mesmo, pelo menos que a gente queria ouvir, né? No sentido de como é que a gente vai passar isso para todos os níveis de atenção, não é só para atenção primária, mas para todos os níveis de atenção, né? E que nós, profissionais, a gente precisa se fortalecer. E se fortalecer é se informar, é trocar ideia, é discutir. Eu acho que também entender que o país ainda está muito longe do que as mulheres querem, né? A gente só quer igualdade, né? A gente só quer ser reconhecido como igual aos homens, né? Eu acho que no final a história é essa. E aí, eu não quero que você seja violento comigo porque você tem mais poder do que eu, né? Então, eu acho que esta é a conversa, né? E que você, assim, nos contemplou imensamente. A gente conhece também a Ana Flávia, né? Tem, assim, uma conversa maravilhosa, né, doutora Isabel? As meninas, né, as meninas da medicina da USP. Então, eu acho que assim, você traz esse olhar, Fernanda, para quem está lá na ponta, isso foi muito legal. Então, eu quero te parabenizar, já estou cantando aqui, como é que fala? Já estou te cantando para umas próximas, né? E aí eu acho que isso a gente tem que espalhar, esse olhar, essa conversa. E muitas vezes não entregar o peixe pronto, né? Porque a gente só vai mudar o indivíduo dentro dele para todos esses dogmas que ele tem, a partir do momento que ele puder ser crítico e reflexivo sobre o problema, né? E que não é mimimi, né? Não é mimimi. Se o cara veio e levou o seu salário inteiro porque ele acha que ele tem mais direito que você tem direito, sim, de reclamar e de ir atrás, da mesma forma que os outros tipos de violência, né? Então, mas também eu achei isso, é isso que o pessoal da Comesp fala, né? E nem sempre a mulher está pronta naquele momento para entender que aquele amor, né, romântico, não existe, né, gente? Mas ela vai ter que se preparar, a gente pode apoiar nesse caminhar, ela tem que conseguir economicamente se sustentar, e sustentar talvez os filhos, para que ela possa dar esse passo, né? Então, eu achei muito,
muito legal, assim, estou, assim, muito feliz. Eu queria te agradecer muito mesmo, viu? Passa a palavra aí. Olha, tem um negócio muito legal aqui, Isabel, da Débora de Caraguatatuba. Sim, é um relato de experiência, de questão de violência. Débora, obrigada da confiança, de ter gratidão, né? Eu acho que gratidão pela confiança de ter aqui trazido essa história para nós, que é uma história sempre de dor, de luta, de resiliência. E que bom que isso foi superado ao longo do tempo. Mas nós sabemos que a violência, né, Maria Fernanda, depois se você quiser comentar aqui, a violência ela deixa estruturalmente, né, uma marca, ela deixa uma história e sem dúvida nenhuma tem que ter um suporte realmente que vai além da saúde. A violência ela é intersetorial. A gente não pode, como órgão público, nem como profissional, nem como política pública, achar que a violência é simplesmente da saúde. A violência ela é intersetorial. A gente tem que cobrar a educação. Os nossos filhos têm que estar na escola. Nós temos que cobrar esse direito. Não é só a saúde, né? Nós temos que cobrar o direito à segurança pública. Nós mulheres temos que andar pela rua em situação de segurança, né? Nossos filhos e filhas, porque a violência não é só da mulher, né? Nós temos também quantos e quantos meninos e crianças são violentadas e, com o passar dos anos, nós sabemos que serão agressores e esse ciclo, portanto, não se finda porque nós não temos esse olhar, né? Esse olhar também daquele que um dia foi agressor, mas às vezes ele também foi agredido na sua infância e cresceu num lar de violência, né? Então, portanto, nós temos que ter um olhar muito ampliado para a violência e não trazer só para a saúde. A Bárbara levantou e lembrar que a gente tem o nosso tempinho aqui, que já está passando os 15 minutos, e aí eu vou dar a Bárbara e a Maria Fernanda. Joaquim e Marisa, o que vocês acham? Faz o fechamento? Ok? Então, Bárbara da humanização e Maria Fernanda, muito obrigada mais uma vez pela presença, querida. E você faz o fechamento para nós hoje. Ana, só um pouquinho, posso te perguntar? Falaram alguma coisa em relação ao novo, à próxima web? Ainda não deram data, não, né? Oi, não, nós não falamos da web próxima, mas a gente sempre deixa, inclusive, ia ser um outro tema, a gente mudou, então a gente sempre deixa aberto, né, para as pessoas que nos acompanham, que hoje estamos aí com quase 50, né, pessoas nos ouvindo. Então, se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam, coloquem, por gentileza, aqui para que a gente possa nos organizar, né? Bárbara? Boa tarde, obrigado, Maria Fernanda, pela sua colaboração. Acho que é muito rica, né? E a gente poder ler sobre esse material. E a Júlia, sobre a questão do transporte, porque isso pega mesmo, Júlia. Só que a gente só tem as falas, né? A gente ainda não tem algo concreto, pesquisa e tudo mais.
pela questão do quantitativo de ônibus, distância, dinheiro para pegar o passe, o Uber, e etc. E também deixar aqui já alinhando a experiência que está no chat, de como que a gente pode se preparar melhor enquanto profissionais, porque quando a gente vai abrir o assunto na rede, entre os profissionais, nós também precisamos estar preparados para receber essas experiências, né? É só isso. Obrigada. Então, a violência está aí, é isso que a gente está ouvindo e vendo, né? Se uma a cada 3, olha de quantas nós aqui temos histórias, né? Então, acho que isso é muito próximo, isso não tem, né, como a professora Isabel trouxe, desde adolescentes, enfim, jovens, e muitas vezes não sabem falar não, né? Tem uma série que eu comecei a ver, até parei, não sei se vocês viram no Netflix, eu gosto muito de ler e ver filme, porque eu levo para a disciplina que eu dou de gênero aqui na escola de violência, né? Então, eu falo, gente, a exposição é muito intensa, principalmente para os jovens. A gente tem que estar muito alerta a isso e na sutileza, né? E para além disso que vocês trouxeram também, como as nossas profissionais também podem estar em situação de violência. E quanto isso também é difícil para elas acolherem. Portanto, a estrutura de um serviço de saúde tem que vir desde a gestão. Todo mundo tem que estar junto ali, porque às vezes uma companheira não dá conta. Já aconteceu comigo, eu atendia na Flávia, enfim, né? Fui atendendo, e já tiveram situações de eu dizer, olha, esse caso eu já não consigo porque está muito perto de mim. Então, uma outra pessoa pode dar conta? Pode, eu vou apoiar à distância. Então, essa parceria, essa construção de cuidado precisa estar ali dentro do serviço, né? Quando a gente vai ler Bell Hooks, por exemplo, ela fala que é o amor que deve nos ligar entre as pessoas para a gente ter uma sensibilidade de entender que isso não é um problema de uma e de outra, mas a gente tem que ter uma conexão, e a conexão é que esse problema faz mal. Esse problema não tem que acontecer, independentemente do problema que tenha sido. O problema que aconteceu para. Né, que a violência nunca deve ser motivo de escolha para, né, para ensinamento, desde criança, para ninguém. Né? E eu falo muito isso quando eu dou aula para os alunos. É muito interessante, porque, enfim, fiquei 10 anos na Santa Casa e os alunos de medicina, a gente fazia esse treino, eu ensinava para eles como a gente pergunta, como a gente fala. E às vezes eles falam, professora, a mulher contou isso para mim, para você não falou nada daquilo, e agora? Então, são os tempos, são os momentos, são as possibilidades, e isso é cuidado, como a gente cuida, né? Então, por isso que a resposta da violência, muitas vezes, passa por esse lugar de acolhida. E aí a gente vai criando pontes, redes, vínculos e confianças para a gente poder, de fato, ir lá e nas cabeças, como a gente diz, né? Como elas falam. Agora eu vou para as cabeças, né? E vou tentar resolver acima, porque antes tem o dia a dia. E o dia a dia é perpassado pelo julgamento de classe, de raça, né? Gênero, enfim. Tudo isso está posto. E tem gente que vive na pele, por isso que classe social é tão marcante para a gente pensar nessas mulheres. Então, assim, eu me coloco super disponível para vocês. Para mim é um prazer estar aqui, de verdade, compor juntos. Né? Eu acabei de pôr para vocês um relato de experiência de quando eu era supervisora da Zona Sul de São Paulo sobre violência, que eu acabei não pondo os nomes, só escrevi um relato de como foi e como é rico, né? E como a gente vê estratégias e como os profissionais estão tentando. Mas a grande questão é como a gente faz isso, como a gente se ajuda, né? Que a resposta está no coletivo. Então, um prazer imenso estar com vocês. Podem contar comigo sempre, viu? Um abraço grande. Obrigada mais uma vez. E hoje, realmente, com chave de ouro, e eu gostei do coletivo, né? É fundamental. É fundamental essa sororidade, esse coletivo, né? Muito obrigada por todos. Esse nosso belíssimo, excelentíssimo segundo semestre que começamos, né? Com chave de ouro. Meu muito obrigada a todos, uma boa tarde. E mandem seus temas com antecedência para que a gente possa se organizar. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.